que mais geram divisões dentro das igrejas cristãs, claro, não é a única, é uma das coisas, é essa relação entre emoção e razão. E muitas vezes as igrejas são classificadas assim, as igrejas mais racionais, as igrejas mais emocionais. As ditas tradicionais são chamadas de racionais e as igrejas mais pentecostais são chamadas emocionais. Mas eu creio que isso é um reducionismo de classificação de igrejas, porque na verdade todos nós somos seres emocionais e racionais. Talvez algumas igrejas elas potencializem uma das áreas, né, emocional ou racional, mas enquanto ser humano eu sou um ser racional, que penso, e pensar é necessário. Deus me deu essa capacidade, né, de pensar, de avaliar, de ser crítico. Tanto é que Paulo diz, olha, retenha o que é bom, quer dizer, então você precisa usar de juízo, você precisa usar a razão, mas ao mesmo tempo o mesmo apóstolo Paulo diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, e esse estar em Cristo também é vivenciado pelas emoções, pela sua forma, pela sua prática, pelos seus sentimentos. Tanto é que às vezes Paulo diz, olha, tendo em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Então, eu vejo assim que cada pessoa ela é integral nesse sentido de razão emocional. E eu acho que a igreja perde quando ela faz apenas uma opção, ou ela foca em apenas uma delas, porque ela está deixando de lado uma dimensão humana importante. Se você opta por um caminho mais racional, que talvez seja uma tendência das igrejas mais tradicionais, pela sua história, pela sua tradição, pelo seu estudo teológico, se as igrejas históricas não der também espaço à emoção, elas se tornam secas, elas se tornam grandes cabeças e pouco coração. E o equilíbrio está que dentro daquela tradição, daquele jeito de ser igreja, a emoção esteja presente, dando espaço para as pessoas chorar, se manifestar, de sentir, de compartilhar, de falar de como elas experimentam Deus, como é que elas vivem esse Deus. Isso é uma forma também emocional. Às vezes a razão não consegue explicar uma experiência com Deus. Às vezes você simplesmente diz, eu senti. E esse sentimento se deu desse jeito. Por outro lado, igrejas que focam muito o emocional, elas correm o risco de perder um pouco da criticidade, de uma avaliação mais profunda, de uma reflexão, e aí fica muita experiência pelas experiências. E aí o perigo, o risco é você fazer doutrinas e entendimentos a partir de experiências. E experiências, elas são muito relativas, porque Paulo mesmo diz, há um só Espírito, mas há uma diversidade de dons, uma diversidade na igreja, no corpo, e isso reflete também da experiência como Deus age. O dom que eu tenho, eu posso ter, o dom que você tem é o dom que você tem e Deus deu a você para a edificação do corpo. Então, é o mesmo Deus? Sim. É o mesmo Espírito que age? Sim, mas as nossas experiências são diferentes. E fazer doutrinas a partir de experiência é perigoso. Então, o risco do emocionalismo é colocar a experiência como sendo a última palavra. E a gente precisa ter um equilíbrio, né, para fazer uma reflexão que não parta apenas da experiência, mas parta até de um entendimento maior, de uma compreensão de um Deus que vem agindo muito além de mim, muito antes de mim, ou de um grupo que hoje se chama igreja ou comunidade. Então, razão e emoção, eis um grande desafio para as comunidades, para o cristão, trabalhar isso de maneira equilibrada, né? Buscando uma fé reflexiva, buscando uma fé que saiba dialogar, que saiba dar razão à sua fé, ao seu jeito de entender, mas também uma fé que sabe externar com as emoções, com os sentimentos, com o seu jeito próprio, individualizado de cada pessoa.